Valeu, Isis. Obrigado pelo alô. É sempre uma honra receber um beijo, um alô da Cidade. Brigadão, hein? A gente agora segue com as principais notícias aqui do estado do Ceará, agora no Jornal da Cidade. Te convido a permanecer comigo e ficar muito bem informado até às 8h55, até às 7h55, aliás. E o JC de hoje começa com um alerta. O Detran está fazendo um leilão de carros, motos e sucatas. A gente até falou sobre essa notícia ontem aqui no Jornal da Cidade. Só que menos de 24 horas após o anúncio, criminosos já colocaram na internet um site falso com várias ofertas. Golpe, é claro, Temorel. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Golpe com toda certeza, viu, Alexandre? E a gente está naquela linha do cai quem quer, tá vendo aí o público animado, né? A gente está naquela linha do cai quem quer, porque quem vê o banner que realmente foi publicado em nome do Detran, vê que realmente não tem nada a ver. O site que eles colocam é Fortaleza Detran. Detran é Departamento de Trânsito, é um órgão estadual, é um site completamente diferente daquele que todo mundo está acostumado a entrar. E além disso, esse site aí, esse banner, pede para falar com um consultor. Foi feito um alerta por parte do Detran, depois que essa imagem foi divulgada, depois que ela começou a ser viralizada, de que realmente vai acontecer o leilão do Detran, né, nos dias 20 e 21 de janeiro. No entanto, esse leilão ele vai ser feito por uma casa de leiloeiros, né? Ele vai ser feito pela Montenegro Leiloeiros. Vão ser 679 lotes e se você quiser qualquer informação, tem a página oficial detran.ce.gov.br. Atento para o Gov. Quem falou sobre isso foi o Patrick Reis, que é o gerente do Núcleo de Formação e de Capacitação do Detran e que explicou para a gente. Vamos ver. É importante ressaltar que você, usuário interessado, caso queira participar do leilão, fique atento aos sites de possíveis fraudadores que queiram se utilizar deste momento para poder lograr êxito em suas fraudes. E somente através do site do leiloeiro oficial, Montenegro Leilões, você terá, sim, todas as informações verdadeiras e a forma de arremate desses bens. Fique atento e consulte o site detran.ce.gov.br para quaisquer informações a mais. O JC está só começando e você vai ver também. Sequestro de redes sociais tem se tornado cada vez mais comum. Após invadir a conta, criminosos aplicam golpes em nome da vítima. Aumento à vista. ICMS que estava congelado para tentar conter a alta de preços dos combustíveis vai voltar a impactar no preço das bombas. O governo do estado abre licitação para finalizar obras do anel viário. Expectativa é concluir rodovia até o fim do ano. Saiba também quais os cuidados adotados pelas escolas particulares nesse retorno das aulas. O Jornal da Cidade está no ar. Bem, você viu aí esse golpe que os bandidos estão tentando aplicar nas pessoas que querem participar do leilão virtual do Detran e a gente aqui no JC continua abrindo o seu olho para golpes que estão cada vez mais comuns na internet. Você já deve conhecer alguém que teve a conta nas redes sociais tomada por estelionatários. Isso se você mesmo já foi uma vítima. Por causa da frequência desse tipo de crime, nós procuramos a polícia especializada para dar dicas de como evitar esse problema na sua vida e também dos seus seguidores. Até agora, Dário tenta entender como invadiram sua conta de WhatsApp para aplicar golpes usando seu perfil. Bem cedo eu vi que alguns contatos meus desapareceram no meu celular. Então eu abri o WhatsApp e onde era para ter o nome da pessoa só tinha o número dela. Eu já achei aquilo estranho, mas tudo bem. Eu continuei trabalhando normal e por volta de meio-dia, minha irmã mandou uma mensagem. A pessoa mandou uma mensagem para ela, pedindo dinheiro, dizendo que, se passando por mim, dizendo que tinha mudado o número. Felizmente, ninguém realizou transferências para os criminosos. Eu saí postando nas redes sociais todas, né, que não era eu e tal. E também fiz um BO. Relatos de contas invadidas têm se tornado comuns.
Na Delegacia de Defraudações e Falsificações, novas denúncias chegam diariamente. Com o avanço das plataformas digitais, principalmente nesses últimos 2 anos, por conta da pandemia, as pessoas passaram a utilizar mais as plataformas digitais, as redes sociais. Nós aumentamos também em muito a quantidade de estelionatários que se aproveitam dessa situação para praticar golpes. Num dos casos mais recentes, um perfil do Instagram foi hackeado. Após invadir a rede social, o criminoso passou a divulgar produtos que supostamente estariam à venda com preços bem mais baixos que o normal, como eletrodomésticos, móveis e aparelhos eletrônicos. Um deles é este aparelho celular, avaliado em mais de R$12 mil. Na conversa pelo direct, a vítima negocia o smartphone por um valor bem menor, mas diz não ter todo o dinheiro e que vai mandar pelo Pix o valor de R$4 mil para assegurar a compra. O criminoso garante que irá entregar o produto e diz que precisa sair para atender outros pedidos. Os bandidos agem de várias formas para invadir as contas e as armadilhas chegam principalmente por meio de mensagens. São aqueles links estranhos que involuntariamente você acaba clicando e tem os dados roubados. A Polícia Civil alerta que mudanças de postura nas postagens podem indicar que um criminoso está se passando pelo usuário. As pessoas têm que estar muito atentas na hora de efetuar qualquer compra dentro do comércio eletrônico e muito atenta também quando você recebe uma mensagem via WhatsApp ou via Instagram, você vê alguma postagem no sentido onde sai do perfil daquela pessoa ou então de uma empresa onde o valor que é ofertado é muito aquém do valor de mercado. Andrade Júnior reforça ainda que, em caso de golpe, é preciso acionar a polícia para que o trabalho de investigação possa identificar os criminosos. Recentemente, o nutricionista Charles Feijó teve a conta do Instagram invadida. Felizmente, conseguiu recuperar o acesso e tomou providências. Rapidamente eu já fiz um BO, entrei com ação judicial, mas até agora a gente não teve retorno de nada, tá certo? Então fica aí esse pedido aí às autoridades para que tomem conta, porque é uma coisa muito séria, gente, que causa muitos transtornos. Imagina pessoas aí com a dificuldade que a gente está agora, né, na nossa economia, pessoas perdendo 2, 3, 5, até 10 mil reais fazendo transferências para golpistas. E para evitar preços abusivos de testes de Covid no mercado de Fortaleza, o Procon iniciou uma investigação minuciosa em farmácias e clínicas. Os empresários dizem que têm uma justificativa para essa disparada, mas precisarão explicar agora aos órgãos que defendem o consumidor. Na Praça do Ferreira, a reclamação é a mesma. Os testes gratuitos não atendem à demanda. Milton é entregador. A mulher dele está com sintomas de gripe e ele não conseguiu descobrir se está infectado também. O autônomo vai ter que trabalhar assim mesmo, porque não pode arcar com o custo do exame de farmácia neste momento. Eu tentei aqui, mas disse que não tem senha e disse para chegar muito cedo para ver se consegue o teste, né? Eu também, como eu fui também na rodoviária, que disseram que tinha o teste, disse que não pode. Só quem está fazendo, saindo para viajar ou voltando. Ninguém consegue a senha aqui se não acordar bem cedo. A Marília é professora da rede estadual e mesmo com a recomendação de só voltar com o teste impresso, ela nada conseguiu. Vai ter que fazer um esforço para pagar pelo teste na farmácia, mas considera o valor muito alto para todo mundo. Está muito difícil, os postos de triagem são extremamente precários, não tem a quantidade exata que poderia atender a população. Hoje mesmo eu estive no HGF só faz exames para quem é funcionário da saúde. Em Fortaleza, o número de locais com o teste da Covid-19 foi ampliado, mas ainda assim não consegue atender a demanda. A justificativa para a alta procura pelo teste gratuito é o preço do teste da farmácia, que aqui na capital tem variado de R$ 89 até R$ 300. Além do teste ser dolarizado, existem todos os outros insumos necessários para trazer a ambiência correta dentro dos regramentos da Vigilância Sanitária e da agência e do Ministério da Saúde. O Procon deu um prazo de 10 dias para que as disparidades sejam explicadas e orienta os usuários a fazer a denúncia caso percebam diferenças.
Baseado nessas denúncias, a gente conseguiu fazer aí uma notificação, tanto para esses estabelecimentos que estavam sendo denunciados, como também mandamos uma recomendação para o próprio sindicato, né? Orientar aí todos os estabelecimentos no intuito de não fazer essa elevação, né, do preço dos testes de Covid nesse período tão delicado que a população está passando. As farmácias se defendem. O presidente do Sincofarma fez questão de lembrar que as farmácias fizeram grandes adequações para atender às exigências do teste. Ele ressaltou que os estabelecimentos também ficaram sem exames quando a demanda aumentou. E agora, as drogarias têm aplicado valores de acordo com o que é repassado pelos fornecedores. O que nós temos conhecimento é que as redes e as farmácias que estão realizando testes estão operando com os mesmos valores antes dessa terceira onda e, porventura, algum pequeno aumento se dá em virtude da variação do preço que é dolarizado e que, como nós não fabricamos nada, nós compramos dos distribuidores, compramos da indústria farmacêutica, com o aumento da demanda mundial, tudo isso aumenta. E para manter as aulas presenciais, as escolas particulares de Fortaleza estão adotando protocolos mais rígidos, como a exigência da troca das máscaras pelos alunos e também o uso de N95 pelos funcionários. Mesmo assim, o ensino híbrido e até remoto por completo ainda são praticados por algumas unidades na tentativa de conter o avanço da Covid nesta terceira onda. As aulas voltaram desde o dia 10 de janeiro nessa escola, no centro de Fortaleza. Mas as salas de aula estão assim, carteiras vazias e professor dando aula para uma câmera. Como é que eu escrevo 55? Com C, começa com C. O ensino está sendo feito pela internet, com os alunos assistindo de casa. Nós aqui na escola optamos pelo ensino remoto totalmente do infantil até o 5º ano. Então, as professoras estão dando aula para os equipamentos e as crianças estão assistindo a partir de casa. No 6º ano até o 3º ano do ensino médio, nós estamos com ensino híbrido. Então, algumas famílias que optaram por não mandar suas crianças ainda não vacinadas ou por estarem com algum sintoma gripal, estão permanecendo em casa. Nas turmas presenciais, os protocolos são rígidos. O distanciamento entre os alunos deve ser respeitado. E outras adaptações também foram feitas na escola, como o bebedouro, que só pode ser usado para encher as garrafinhas ou copos dos estudantes. Os funcionários usam a máscara N95, que foi dada pela escola, né? Os alunos podem utilizar a máscara de pano, desde que façam a troca dela na hora do intervalo ou a cada 2 horas de uso. Tá? Se for uma máscara cirúrgica, eles sabem que podem ficar até 4 horas, então o período de aulas fica resguardado ali. Nessa outra escola, no Dionísio Torres, as aulas estão voltando gradualmente e totalmente presenciais. Até agora, 65% das turmas já iniciaram o período letivo. Ao chegar, os alunos passam por aferição de temperatura e têm o material higienizado antes de entrar nas salas de aula. Nós permanecemos com o protocolo igual que nós iniciamos, né, no ano de 2020. Nós temos uma sinalização na escola, um sinal mesmo, pedindo essa troca da máscara pelo cuidado. Por enquanto, o documento que comprova a vacinação atualizada dos estudantes é exigido no momento da matrícula nessa escola. A vacina contra a Covid ainda não é obrigatória no momento da matrícula, embora a escola estime que cerca de 95% dos estudantes aptos para tomar a vacina já estejam imunizados. Isadora não via a hora de retornar para as aulas presenciais. Já tomou 2 doses da vacina contra a Covid e se sente mais segura. Finalmente, eu estava esperando essa vacina há tanto tempo. É que é bom sair de casa com segurança, né? Os pais ficam mais aliviados também. Eu acredito na vacina, sabe? Acho que foi a melhor coisa que aconteceu para a gente nesse momento, né? Porque se não fosse a vacina, como estaríamos hoje? É isso aí, todos nós acreditamos e pensamos que só a vacina vai conseguir nos tirar dessa situação. E a direção da Anvisa se reuniu hoje para decidir sobre a liberação dos autotestes de Covid-19 no Brasil. Mas a resposta final vai ficar para depois. Dos 5 diretores, 4 votaram por adiar o veredito e
e solicitar mais dados do Ministério da Saúde. Um dos pontos principais levantados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária é a falta de orientações sobre como se dará a notificação, ou seja, se os casos positivos serão incluídos no balanço oficial. Os diretores também criticaram a falta de uma política pública por parte do governo federal para a testagem ampla da população. A liberação dos autotestes foi pedida pela pasta do ministro Marcelo Queiroga diante da explosão do número de casos no país com a chegada da variante Ômicron. E mais de 90% dos testes positivos para a Covid-19 no Ceará, segundo a Secretaria da Saúde, correspondem à variante Ômicron. E justamente por ser mais contagiosa, um outro estudo, esse desenvolvido pela UES, afirma que a terceira onda da doença no estado está subindo mais rápido que as duas primeiras. Até Morel volta ao nosso telão para explicar melhor esses números para a gente. São números preocupantes, não é, Té? Com certeza, Alexandre, são números muito preocupantes. Para você ter uma ideia, a taxa de positividade dos testes é de 40%. Isso significa que a cada 100 testes que são feitos aqui na nossa região, 40 dão positivo. E 94% desse total é da variante Ômicron, que fura completamente ali o controle da vacina, fura completamente a proteção da vacina. A variante Ômicron preocupa por uma série de motivos. Ela preocupa porque é mais contagiosa, ela preocupa porque tem especialistas que acreditam que nós, inclusive, já vivemos, pelo menos agora em janeiro, 2 ondas da variante. E a próxima está chegando, deve acontecer ali na segunda quinzena de fevereiro, né? Ela realmente está deixando muita gente preocupada, está dando muito positivo e quanto mais teste a gente faz, mais positivo ainda a gente deve ver na população. Alexandre? Mesmo assim, tem um monte de gente circulando sem máscara. E ainda hoje no JC, italiano é preso por suspeita de tentar matar a esposa com quem é casado há 27 anos. E no próximo bloco, descongelamento do ICMS vai impactar no preço do combustível a partir de fevereiro. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. Quando você segue as redes sociais do Grupo Cidade, é possível conferir conteúdos exclusivos diariamente. Então acesse agora o nosso Twitter, @Grupo Cidade CE. O nosso Instagram, @Grupo Cidade Oficial. E o nosso link, Grupo Cidade de Comunicação. Fique junto com a gente todos os dias, o dia todo. A pandemia não acabou e é por isso que não podemos deixar de lado as medidas de prevenção. Precisamos continuar nessa luta contra o vírus e fazer escolhas certas. Mantenha o distanciamento social, use sempre máscara ao sair de casa e álcool em gel nas mãos. Escolha salvar a sua vida e a do próximo. Só paramos de lutar quando a batalha terminar. Uma campanha do Grupo Cidade de Comunicação. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você, aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação.
A partir do dia 1º de fevereiro, o governo do Ceará vai desfazer uma medida tomada no ano passado para conter o preço do combustível no estado. O congelamento do ICMS, que equivale a cerca de 29% do valor das bombas. Com a volta do imposto, a tendência natural é o aumento. Segundo especialistas, 3 centavos por litro. Tá difícil acompanhar tanto aumento nos preços dos combustíveis. Para compensar, os consumidores vêm elaborando estratégias para não estourar o orçamento familiar. Eu coloco R$200 por semana agora e paro o carro e pronto. Não dá mais para colocar mais. Em outubro do ano passado, o governador Camilo Santana anunciou o congelamento do recolhimento do ICMS sobre os combustíveis no Ceará. A medida era para evitar um impacto ainda maior para os consumidores. Apesar do congelamento no recolhimento do ICMS nos últimos meses, os consumidores não deixaram de sentir os sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis no Ceará. E é bom se preparar, viu? Porque a partir de fevereiro, essa conta pode ficar ainda mais cara. O impacto no preço final da gasolina será um aumento na ordem de 3 centavos por litro. E os primeiros reflexos a serem observados deverão ocorrer na semana de 1º de fevereiro, tomando por base a variação do preço médio das bombas nos últimos 15 dias. E para muita gente vai ficar cada vez mais apertado o orçamento. Como eu preciso do carro para fazer meu uso diário, para ir trabalhar, não tenho, assim, eu não vejo outra alternativa. E, infelizmente, o que eu posso fazer é conter outros gastos para tentar economizar. Reduzir saídas, realmente, para poder permanecer podendo utilizar pelo menos para o trabalho, né? E mesmo diante de mais um possível aperto no bolso, o cearense não perde o bom humor. Já estou pensando em comprar uma sela e um cavalo para andar a cavalo, porque não vai mais para andar a carro. Tá difícil, viu? E o Grupo Cidade de Comunicação inicia hoje mais uma ferramenta do JC Franquias. É o JC Business, um novo espaço de discussão sobre o mundo dos negócios, sempre com um convidado de renome que faz a diferença na economia. No bate-papo de estreia, Bianca Saraiva, que está à frente desse projeto, conversou com Eduardo Gomes de Matos, fundador da Gomes de Matos Consultoria, mentor de grandes empresas. Vamos ouvir um trechinho agora e para acessar esse material completo é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code, que está aparecendo aqui embaixo, que vai ficar no canto da tela. O foco no consumidor é um dos grandes pontos dessa nova gestão? Exatamente. Bianca, a gente começa sempre todo o trabalho perguntando qual é o problema que a empresa resolve. Então, descobrir qual é o problema que você resolve do seu cliente, isso é fundamental. Então, o Uri Levine, que é um dos fundadores, um dos grandes empreendedores do mundo, fundador do Waze, ele diz que o empreendedor nunca deve se apaixonar pelo seu produto, pela sua solução, pela sua empresa, mas sim se apaixonar sempre pelo problema do cliente. Qual é o problema do cliente que você resolve? Então, esse é o ponto. Quando a gente buscar se adaptar a essa nova realidade, a gente tem que ser o que a gente chama de uma empresa Customer Centricity, uma empresa focada no cliente. A gente não pode deixar de falar de inteligência de dados, que ela é utilizada hoje por grandes empresas e por empresas que estão dando esse passo à frente, né? Exatamente. Hoje, o que move as empresas modernas, as organizações inteligentes que nós chamamos, é os dados. São os algoritmos. Então, basta você procurar alguma coisa no teu celular que você já começa a receber todas as propagandas. Não precisa mais nem procurar, né? Basta falar e você já está sendo ouvido. Exatamente. Impressionante. É impressionante. Então, as TVs inteligentes, o nosso celular, você fala e aí você pensa que é coincidência. Daí a pouco começa a aparecer anúncios para você sobre aquele assunto que você estava falando, né? Formar uma equipe que esteja voltada com essa nova forma de gestão também é fundamental para que a empresa avance, né? Tenha mais sucesso. Fundamental. Bianca, esse ponto é um dos pilares da nova gestão, que é time extraordinário. E começa pelo empresário, começa pela liderança da empresa. A liderança da empresa ela tem que estar muito aberta, ela tem que acabar com... E aí entra a cultura também, que é um outro pilar, porque as pessoas são administradas, gerenciadas de acordo com a cultura da empresa. Sim. Então, aquele modelo antigo que as empresas utilizavam de comando, cobrança e controle, de fiscalização das pessoas, de microgerenciamento, aquilo acabou. As pessoas hoje querem o quê? Muito mais autonomia, busca da excelência, propósito.
Candidatos aprovados em 2 concursos públicos no Crato, na região do Cariri, estão cobrando as convocações. Primeiro porque as provas aconteceram há anos, uma delas há mais de uma década. Segundo porque as contratações de servidores temporários não param no município. Neste fim de semana, por exemplo, vai haver seleção. O aniversário, em forma de protesto, foi realizado na calçada da Prefeitura por professores aprovados no concurso público realizado em 2011. Mais de uma década depois, o grupo que ficou na lista de classificáveis tenta, na Justiça, ocupar as vagas, desde então, preenchidas por servidores temporários. Estamos aqui junto com os nossos representantes, exigindo, pedindo para as autoridades que estão envolvidas resolver o nosso impasse. Tanto que nós estamos aqui comemorando mais um aniversário de um processo que se estende há 11 anos. E no próximo fim de semana, Crato terá um novo processo seletivo para a contratação de professores temporários. Quando nós entramos e ganhamos na primeira instância, em 2013, haviam mais de 800 temporários que nós aguardamos ser convocados. Atualmente, o concurso de 2011 está judicializado. Após decisão favorável para os candidatos em primeira instância, o processo está no Tribunal de Justiça do Estado. Além disso, existe um outro concurso público em fase de conclusão. O Márcio é um dos aprovados na prova de 2020, que ainda será homologada. O professor acredita que, além dos contratos temporários, esse impasse do concurso de 2011 vai prejudicar a convocação dos atuais selecionados. A gente passou na segunda fase, muita gente ficou no cadastro reserva, eu sou um dos cadastros reserva. O que foi que o município fez? O município vai fazer uma seleção sábado, domingo agora, antes mesmo de sair o resultado final do concurso, que sai agora dia 31. O que vai prejudicar muitas pessoas que passaram nesse concurso. A Prefeitura de Crato afirma que enquanto não houver uma decisão definitiva da Justiça, o acordo com os aprovados de 2011, as contratações temporárias irão ocorrer. O concurso 2020 não foi homologado ainda, está na fase final. E, enquanto isso, nós temos sim uma negociação com o Ministério Público e com a comissão do concurso 2011 para tentar chegar a um acordo. O município chegou a fazer uma proposta, houve uma contraproposta pelo Ministério Público e aí a gente continua na tratativa para tentar chegar num denominador comum. E agora o nosso amigo QR Code volta aqui para o canto da tela, porque o período de inscrições do concurso do IBGE termina na sexta-feira agora. E ainda dá tempo de você concorrer a uma das 8.000 vagas disponíveis no Ceará. No Brasil, são mais de 200 mil oportunidades. Quem passar vai trabalhar no censo de 2022. A taxa de inscrição varia de R$ 57,50 a R$ 60,50. Já os salários vão de R$ 1.700 a R$ 2.100. A previsão de duração do concurso é de até 3 meses, podendo ser prorrogado. E se você tem entre 18 e 29 anos e pensa em sair de Fortaleza para estudar, fique atento agora, porque a Prefeitura lançou um programa de intercâmbio nacional. Até está com todos os caminhos aí da inscrição. São 100 vagas, não é isso, Thea? São 100 vagas, sim, Alexandre, e depois 20 jovens com essa faixa etária que você citou vão ser selecionados. O programa Líder Jovem Fortaleza é voltado para quem vem da escola pública ou para quem participou da Academia Enem em 2019 e 2020. Essas inscrições podem ser feitas pegando esse link que está aqui no QR Code na tela, vai para o GC+, lá também tem todas as outras orientações. Esses jovens que vão ser selecionados, eles vão ser realmente levados, vão poder fazer aí um projeto social de liderança em cidades como Recife, como Campo Grande, como Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. E depois, 20 deles que se destacarem, eles vão ter aí também um outro apoio por parte da Prefeitura de Fortaleza, aqui na nossa cidade, aqui na capital cearense. A gente tem aí esse grande programa, tá aí o QR Code, é só acessar e ver o restinho lá no gcmais.com. É com você. Ok, Thea, obrigado. E daqui a pouco o governo abre licitação e quer finalizar obras do anel viário até 2022. E ainda está preso o terceiro suspeito de matar escrivão da Polícia Civil em Caucaia.
O pai de um policial militar, um idoso de 61 anos, foi assassinado enquanto caminhava na Barra do Ceará, em Fortaleza. Thea Morel, a polícia já sabe se esse crime tem a ver com o parentesco? Bem, Alexandre, existem duas linhas de investigação. Uma delas é de que essa vítima de 60 anos seria usuário de drogas e poderia ter algum tipo de dívida do tráfico ali na região. A outra é que, como ele é pai de um policial militar e, portanto, conversava bastante com outros policiais da área, isso pode ter chamado a atenção de facções que atuam ali na Barra do Ceará. O Vanick Lima de Medeiros tem 60 anos, era reciclador, estava passando na rua quando um homem de bicicleta, acabou atingindo ele com pelo menos 5 tiros. Ele morreu na hora, ali mesmo no local. A perícia forense foi chamada, a Polícia Militar também, e agora eles vão ter que esclarecer aí qual seria a possível causa da morte aí do Vanick, Por que realmente ele foi executado, já que esse crime tem todas as características de alguém que realmente teve aí a ordem para ser morto. Alexandre. Obrigado, Té. E um italiano de 70 anos foi preso em Fortaleza suspeito de tentar matar a esposa com quem é casado há 27 anos. De acordo com a polícia, há uma semana ele a atingiu com uma paulada na cabeça. A mulher, uma cearense de 56 anos, conseguiu sair de casa, mesmo ferida, e pedir ajuda. Na manhã de hoje, foi velado o corpo do comerciante Jurandir Alves Rego, de 60 anos, assassinado dentro da própria churrascaria no bairro Pan-Americano durante um assalto ontem à tarde. Foi sob forte clima de tristeza e revolta que familiares e amigos velaram o corpo do comerciante Jurandir Alves Rego, de 60 anos, na manhã desta quarta-feira. Muitos preferiram o silêncio. Um dos parentes, que pediu para não ser identificado, não escondia a indignação. Mais um caso de falta de segurança, mas a polícia está aí atrás, quem sabe pegue, revoltado com essa situação. O crime aconteceu no estabelecimento que pertencia à vítima e onde o comerciante trabalhava há quase 30 anos, no bairro Pan-Americano, em Fortaleza. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível perceber o momento em que os criminosos se aproximam do local de moto. Aparentemente, eles usam uma farda de cor azul. Durante o assalto, atiram contra a vítima, que morreu na hora. Podemos apurar que é um possível latrocínio. Ele estava atendendo um vendedor de bebidas e chegou 2 elementos e anunciaram o assalto. E na hora levaram o celular do vendedor e fizeram o disparo contra o dono do estabelecimento. O comerciante assassinado deixa esposa e 2 filhas e uma família inteira desolada com tamanha violência, mas que agora confia no trabalho da polícia para identificar e prender os criminosos. As imagens das câmeras de segurança serão fundamentais para esse trabalho. A polícia prendeu o terceiro envolvido na morte de um escrivão no último dia 8 em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Ricardo Lima. Oi, Alexandre. Edivan da Silva Rodrigues, ou simplesmente Ivan, como era conhecido no mundo do crime, foi preso no final da manhã de hoje em Caucaia, mesmo município onde o assassinato do policial aconteceu 11 dias atrás. A prisão é resultado de diligências realizadas por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Van não tinha antecedentes criminais, mas foi identificado após a prisão de outros 2 comparsas. As forças de segurança do Ceará continuam em diligências na região de Caucaia a fim de capturar outro foragido com envolvimento nesta ação criminosa. É o Carlos Roberto Oliveira da Silva, de 18 anos, vulgo fazendeiro, que quando adolescente já respondeu por atos infracionais comparados a tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Se ele for capturado, aí completa-se a turma que participou do assassinato do escrivão da Polícia Civil, morto covardemente dentro de um imóvel lá mesmo no município de Caucaia, crime ocorrido no dia 8 passado. Alexandre Medeiros. Obrigado, Ricardo. E amanhã será aberta a licitação para definir a empresa que vai finalizar as obras de duplicação do anel viário em Fortaleza. A expectativa é que os trabalhos durem até o fim deste ano. Em alguns trechos do 4º anel viário, os carros precisam diminuir e muito a velocidade.
E mesmo assim, não tem jeito. Acabam caindo nos buracos ou se complicando nos retornos. E esse problema já existe há bastante tempo. A gente já está há mais de 10 anos, né, na construção desse anel viário e nós precisamos que isso seja resolvido em definitivo. Apesar da via estar aberta para trânsito, a obra não foi concluída. Já flagramos vários acidentes com caminhões nos retornos improvisados. Além disso, ainda faltam a construção das alças de viadutos e ciclovia. Nós precisamos concluir essa obra por 2 motivos. Primeiro, no que diz respeito à segurança das pessoas que trafegam naquela via. Segundo, para que a gente possa melhorar a produtividade dos equipamentos de transporte que transitam por lá. A ampliação do anel viário tem uma relação direta com a economia, porque a via é fundamental para melhorar o corredor logístico da região metropolitana de Fortaleza, já que liga os municípios entre os portos do Pecém e do Mucuripe. A gente estima que haja uma perca hoje, já com a melhoria que aconteceu, mas ainda haja uma perca de 15% a 20% na produtividade, que é muito grande no que se trata em termos de transporte rodoviário. Haja visto que aquele é o principal corredor logístico do estado do Ceará. A Superintendência de Obras Públicas, que é responsável pela contratação e fiscalização da execução da obra, diz que em novembro do ano passado foi aberta uma licitação, mas que não foi para frente. Por isso que agora já está valendo um novo processo. E a expectativa é de que tudo fique pronto por aqui, até o fim deste ano. O JC fica por aqui. Para encerrar, imagens do viaduto da Avenida Antônio Salles, em direção ao bairro Cocó. Boa noite para você e até amanhã.